Você está aqui fora há 2 horas e o problema continua sem solução. Você sabe disso. Suas costas sabem disso. O café no banco esfriou há 1 hora e você nem tocou nele, porque suas mãos estiveram ocupadas e sua cabeça esteve em outro lugar, lá dentro do mecanismo que não colabora, no espaço entre o sintoma e a causa, e a distância entre esses 2 pontos é a única que importa agora. Sua mulher apareceu na porta há 45 minutos e perguntou se você vinha. Você disse 10 minutos. Os 2 sabem o que 10 minutos querem dizer. Quer dizer, quando eu descobrir. E descobrir não tem relação nenhuma com o relógio. Ela sabe disso. Foi com isso que se casou. Já viu você parado exatamente nesse ponto, com essa mesma expressão, testa levemente franzida, maxilar firme, mãos refazendo devagar o mesmo ciclo de diagnóstico pela 4ª vez, e aprendeu que o homem que entra antes de resolver o problema não é o mesmo que fica até ele ceder. O primeiro fica disperso, o segundo fica em paz. Há algo no seu cérebro que não deixa você sair dali até a coisa quebrada se render. E esse algo tem nome. Na verdade, vários. E nenhum deles é teimosia. Isso não é obsessão, nem incapacidade de aceitar a derrota. O que move suas mãos por uma quinta passada no mesmo sistema é algo muito mais específico. E tem menos a ver com a peça quebrada e mais com o que o processo de entender faz com quem está tentando entender. Um psicólogo chamado Robert White propôs, em 1959, uma ideia que quase toda a área ignorou por décadas, até perceber que ele esteve certo o tempo todo. Ele chamou isso de motivação para a competência. A ideia era radical na simplicidade. O ser humano não é movido só por fome, medo, recompensa e punição. Também é movido pela necessidade de interagir com eficácia com o ambiente, não por recompensa externa. Não porque alguém esteja olhando, avaliando ou pagando, mas pela satisfação intrínseca de fazer algo no mundo responder ao seu esforço. White defendia que essa motivação é tão fundamental quanto a sede. Uma criança empilhando blocos não está apenas fazendo uma tarefa, está exercendo a motivação para a competência, testando o limite entre o que consegue influenciar e o que não consegue. E a alegria no rosto dela quando os blocos continuam de pé não é sobre blocos. É a confirmação de que o esforço funciona, de que o mundo responde às mãos. O homem na garagem, que não entra enquanto não descobre, é a mesma criança. Os blocos agora são mais complexos. Empilhar leva mais tempo. Mas a motivação é idêntica. A necessidade profunda, inegociável, de confirmar que, quando se aplica esforço a um problema, o problema muda. Ir embora antes dessa confirmação chegar não é descanso, é privação. O cérebro está no meio de uma frase, e a frase precisa terminar. A ponta do multímetro encostando num ponto de contato. O ponteiro mexendo, ou não mexendo, e esse movimento dizendo aos dedos algo que os olhos sozinhos não poderiam determinar. O circuito está energizado ou não está. A resposta é binária. A clareza do binário num mundo que quase nunca oferece isso. Há algo acontecendo no seu corpo durante essas 2 horas que explica por que o café frio não incomoda. O tempo não se registra. E a pergunta da sua mulher sobre entrar pareceu vir de outro país. Pesquisadores que estudam a propriocepção, no sentido interno que o corpo tem de onde está no espaço e do que está fazendo, descobriram que, durante a solução manual de problemas complexos, o sistema proprioceptivo entra num estado de integração intensificada. Suas mãos não estão só fazendo, estão percebendo. Cada micromovimento é, ao mesmo tempo, ação e medição. A chave girando um parafuso também mede a resistência desse parafuso. Os dedos apertando um componente também avaliam seu alinhamento, sua temperatura, sua tensão. Toda a superfície da mão vira um instrumento de diagnóstico. E os dados que fluem da mão para o cérebro são tão ricos e tão contínuos que o cérebro destina quase toda a sua capacidade de processamento a lidar com isso. É por isso que o café esfria e o tempo some. O cérebro não está ignorando o café nem o relógio. Ele realmente ficou sem largura de banda para processá-los. A entrada proprioceptiva das mãos consumiu a potência de processamento disponível, e esse consumo não é falha. É funcionamento ideal. É o cérebro fazendo exatamente o que foi projetado para. Acertar o acabamento é a parte mais difícil de qualquer projeto. Se você já teve problemas com bolhas, marcas de pincel ou uma demão que não secava, preparamos um guia com tudo que a lata não te conta. Escaneie o código na tela ou veja o primeiro comentário. Fazer quando as mãos encontram um problema que exige toda a profundidade da sua atenção. Uma junta sendo destacada da superfície de assentamento. A resistência do adesivo dizendo aos dedos se a junta falhou por calor ou por degradação química. Essa diferença importa para o reparo. Os dedos sabem a diferença antes mesmo de a mente formular a pergunta. Isso não é instinto, é inteligência acumulada. Décadas de juntas, vedações e superfícies,
treinaram as pontas dos dedos para fazer diagnósticos que a mente consciente não conseguiria explicar, mesmo que tentasse. A mão conhece a diferença entre uma junta que falhou por calor e outra que falhou por exposição química, porque já sentiu as duas muitas vezes em muitas máquinas diferentes. E esse reconhecimento de padrão não fica guardado no banco de memória, onde vivem os fatos, mas no córtex sensorial, onde vive a experiência. E a experiência é mais rica, mais rápida e mais confiável do que qualquer guia de diagnóstico. E ela só fica disponível para quem permaneceu tempo suficiente para acumulá-la. Um filósofo chamado Martin Heidegger descreveu duas formas de uma pessoa se relacionar com uma ferramenta. Ele usou termos em alemão, mas as ideias cabem em qualquer garagem. A primeira ele chamou de simplesmente presente. É quando você olha a ferramenta como objeto, vê a forma, o peso, a cor, a marca. Ela está separada de você. É uma coisa no mundo. A segunda ele chamou de pronta para a mão. É quando a ferramenta desaparece dentro da tarefa. Você já não percebe o martelo, percebe o prego. A ferramenta virou extensão da sua mão, e a mão virou extensão da sua intenção. E os três, ferramenta e mão e intenção, se fundiram num só sistema que age sem a interrupção da autoconsciência. Heidegger dizia que esse estado de pronta para a mão não é uma forma inferior de consciência, é superior. É o estado em que o ser humano e o mundo estão mais ligados, mais envolvidos, mais vivos. O homem que fica na garagem até entender não está perdendo tempo. Está no estado mais profundo de envolvimento que sua consciência pode alcançar. A ferramenta sumiu na mão. A mão sumiu no problema. O problema virou o mundo inteiro. E o mundo, pela primeira vez no dia, faz sentido. Não porque o problema já foi resolvido, mas porque a relação entre a pessoa e o problema é direta, sem mediação, completamente honesta. O problema não faz cena. O problema não manda sinais confusos. O problema diz, estou quebrado. Descubra por quê. E essa descoberta é a conversa mais autêntica que esse homem vai ter na semana inteira. O cheiro do limpador de contato elétrico evaporando de um terminal. A nitidez química, cortante, abrindo por um instante uma clareira no fundo de óleo, concreto e WD-40 que define o ambiente. O cheiro some à medida que o terminal seca, deixando uma superfície cuja limpeza os dedos testam com um único toque. O fio entre gerações é curto e nítido. Houve um tempo em que dar um jeito não era traço de personalidade, era exigência de sobrevivência. Não existia mecânico em toda a cidade. O eletricista não estava a só um telefonema de distância. O encanador era você, porque você era quem estava ali quando o cano estourava à meia-noite. E meia-noite não negocia. A capacidade de ficar com um problema até ele ceder não era admirada nem extraordinária. Era esperada. Os homens que cresceram vendo isso não aprenderam paciência. Aprenderam que deixar um problema sem solução não era uma opção que o mundo oferecia. Ir embora não existia. Ficar não era heroísmo. Era a única coisa possível. O filho que via o pai passar um sábado inteiro numa máquina que uma pessoa moderna teria trocado antes do meio-dia, absorveu algo mais fundo que técnica. Absorveu a postura. A disposição de permanecer no não saber, até que o não saber se transforme, devagar, por atenção, esforço e recusa, em ser derrotado por um mecanismo, em saber. Essa postura é a herança. E nessa herança não existe a opção de virar as costas. Há alguém que passou 7 horas diagnosticando uma fornalha que um técnico já tinha condenado por telefone à troca completa. O orçamento do técnico era de $4.000. O diagnóstico por telefone se baseava na idade do aparelho e na descrição do sintoma, que era a falta de calor. 7 horas depois, o problema era um sensor de chama de 40 centavos corroído. O sensor foi limpo com lixa fina, num processo que levou 3 minutos. Desde então, a fornalha já atravessou 2 invernos funcionando. A esposa dele já tinha começado a pesquisar fornalhas novas. Tinha uma planilha comparando modelos, índices de eficiência e custos de instalação. A planilha era completa, organizada e representava uma versão do problema inteiramente racional. Ele não olhou para a planilha, não porque não respeitasse o trabalho que ela tinha feito, mas porque olhar para a planilha significava aceitar um diagnóstico que ele não tinha verificado com as próprias mãos. E as mãos tinham uma política para diagnósticos não verificados que a planilha não podia revogar. 7 horas por uma peça de 40 centavos. A conta é absurda. Sempre foi absurda. Sempre vai ser absurda para quem não entende que aquelas 7 horas nunca foram sobre a fornalha. Foram sobre a recusa em deixar que alguém que não tocou na máquina dissesse o que havia de errado. E sobre a necessidade, física, específica e inegociável, de chegar à resposta pelo único processo em que aquelas mãos sempre confiaram. Contato direto com o problema até o problema se revelar. Há outro cujo vizinho levou uma motosserra que não pegava. O vizinho já tinha levado a máquina a 2 oficinas. A primeira orçou um carburador novo. A segunda,
um módulo de ignição novo. Os 2 orçamentos chegavam perto do preço de uma motosserra nova. Ele pegou a máquina, passou uma noite com ela e encontrou uma mangueira de combustível rachada, escondida atrás da carcaça do motor. Um pedaço de tubo de borracha de $3 que 2 oficinas profissionais não viram, porque nenhuma tinha olhado atrás da carcaça. O vizinho recebeu a motosserra de volta. A mangueira de $3 foi o conserto. A noite foi o custo. A satisfação durou mais que os 2. Há outro caso. A filha dele, já na faculdade, ligou num domingo à noite porque o carro estava fazendo um barulho. Ela descreveu o som. Ele pediu que aproximasse o telefone do motor. Ela aproximou. Ele ouviu por 10 segundos e disse que era o tensor da correia serpentina. Ela perguntou como ele podia saber disso por um telefone. Ele não soube explicar. Esse saber não era verbal. Tinha sido acumulado em décadas de motores, décadas de ruídos e na capacidade rara de um ouvido treinado de isolar uma frequência, ligar isso a uma peça e diagnosticar uma falha por uma linha telefônica a quase 500 quilômetros de distância. No dia seguinte, ela levou o carro a um mecânico. O mecânico confirmou o tensor. Ela ligou de volta para o pai, não para agradecer o diagnóstico, mas para perguntar sinceramente intrigada como. Ele respondeu: é só ouvir. E a resposta era, ao mesmo tempo, insuficiente e absolutamente verdadeira. O que a maioria vê quando um homem passa horas na garagem mexendo em algo que não consegue resolver é perda de tempo, incapacidade de delegar, alguém que não entende que especialistas existem por um motivo. O que de fato está acontecendo é um ser humano no estado mais profundo de envolvimento cognitivo e físico a que pode chegar. A teoria da motivação por competência de White nos diz que o impulso de descobrir é tão fundamental quanto a fome, uma necessidade de confirmar que o esforço muda resultados num mundo que tantas vezes sugere o contrário. A pesquisa sobre propriocepção mostra que o corpo, durante um reparo complexo, entra num estado de integração sensorial tão completo que o tempo e os estímulos externos deixam de ser percebidos. Heidegger nos diz que a relação entre a pessoa e o problema, quando a ferramenta desaparece e a mão se funde à tarefa, é a forma mais alta de engajamento consciente que um ser humano pode alcançar. Esse homem não está travado, está imerso. E imersão, para alguém que passa a maior parte da semana gerindo abstrações e navegando ambiguidade, não é luxo, é necessidade. A garagem oferece isso. A coisa quebrada torna isso possível. E a recusa em ir embora antes que a resposta apareça não é teimosia. É o respeito mais profundo que as mãos podem mostrar a um problema. A disposição de ficar até que ele tenha sido plenamente escutado. Se você já ficou com algo quebrado muito depois do ponto em que qualquer outra pessoa teria desistido, e sentiu um instante em que a resposta chegou, não como pensamento, mas como sensação física, um clique, um deslocamento, ou um silêncio súbito no ruído dentro do mecanismo que também era um silêncio no ruído dentro do seu peito. Então você sabe que aquele momento valeu cada minuto anterior, e sabe que vai fazer isso de novo, não porque precise provar nada, porque a prova já existe. Ela está em cada reparo do qual você não desistiu, em cada problema que cedeu porque você se recusou a sair antes dele. A pergunta não é por que você fica. A pergunta é o que significa o fato de ficar ser a única coisa da sua semana que nunca parece esforço. Todo o resto custa energia. Ficar devolve. E essa devolução é tão confiável, tão constante, tão perfeitamente ajustada ao que o sistema nervoso precisa depois de uma semana de abstração e ambiguidade, que ficar se tornou o compromisso mais importante da semana. Um compromisso que nunca é marcado, nunca é cancelado. E nunca é explicado a quem pergunta por que você ainda está na garagem às 10h30 de uma terça-feira, com uma xícara de café frio e uma máquina que ainda não se rendeu. Você não precisa explicar. A máquina vai explicar quando voltar a funcionar. E você vai entrar em casa com aquele silêncio particular que sua esposa aprendeu a reconhecer como o som de um homem que encontrou o que procurava. Não o problema, não a solução, a prova de que era capaz de encontrar os dois. Se este vídeo te deu uma nova forma de entender o que acontece na sua oficina, há algo que fizemos para você. No primeiro comentário abaixo deste vídeo, há um link para um guia que montamos sobre como conseguir um acabamento perfeito toda vez. Centenas de inscritos já garantiram sua cópia. Pode valer a pena dar uma olhada.